O dia estava cinzento, como se o próprio céu estivesse em luto. Ana sentou-se no sofá desgastado da sala, observando as sombras dançarem nas paredes. O som da campainha ecoou em sua mente, mas ela não conseguia se mover. A notícia ainda pairava no ar, pesada e insuportável. Sua mãe havia falecido. As palavras do médico reverberavam em sua cabeça como um eco distante, uma melodia triste que não conseguia desvanecer. Sinto muito, Ana. Ela não resistiu. A jovem de 24 anos sentia-se como se estivesse sendo engolida por um abismo sem fim. A casa, que antes era um lar cheio de risos e histórias, agora parecia uma concha vazia, um lugar onde o silêncio era ensurdecedor. Ana olhou para o retrato de sua mãe na estante, um sorriso caloroso congelado em um momento que agora parecia tão distante. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, sentindo um peso no peito, uma dor que a deixava sem ar. "Por que, mãe? Por que você me deixou?" Ana murmurou para si mesma, como se a resposta pudesse vir de algum lugar nas sombras que a cercavam. Ela se lembrou das tardes em que sua mãe a ensinava a cozinhar, as histórias que contava sobre sua infância, os conselhos que pareciam tão sábios na época. Agora, tudo isso estava perdido e Ana se sentia completamente desamparada. O toque do celular a fez estremecer. Era uma mensagem de sua tia, avisando que a família se reuniria para discutir os arranjos do velório. A simples menção de família desencadeou uma onda de sentimentos contraditórios. O que era família, afinal? Ela se lembrava das visitas esporádicas, dos telefonemas que pareciam mais obrigações do que demonstrações de carinho. O que eles realmente sabiam sobre sua vida, sobre sua luta diária contra a doença crônica que a acompanhava como uma sombra? Ana levantou-se lentamente, ainda sem saber como lidar com a dor que a consumia. Ela se vestiu com uma blusa escura e calças confortáveis, tentando se sentir um pouco mais forte, como se a roupa pudesse de alguma forma protegê-la da tempestade emocional que se aproximava. Ao sair de casa, um vento frio a atingiu, fazendo-a encolher os ombros. O caminho até a casa da tia era familiar, mas de alguma forma, tudo parecia diferente, distorcido pela dor da perda. Ao chegar, Ana foi recebida por murmúrios e olhares de compaixão que não pareciam condizer com a realidade que vivia. Os parentes se agrupavam na sala, conversando animadamente sobre a herança, sobre o que seria feito da casa e dos bens que sua mãe deixara. Ana se sentiu deslocada, como se estivesse assistindo a um filme em que o enredo não a incluía. "Eu só espero que a casa não vá parar nas mãos da Ana", sussurrou uma das tias, sem perceber que a jovem estava a poucos passos de distância. O comentário feriu Ana como um golpe, e ela se forçou a respirar fundo, tentando ignorar o que acabara de ouvir. "Ela não pode arcar com as despesas sozinha. Sabe como é essa doença? É um fardo", disse outro parente, com um tom de desaprovação que a fez sentir-se ainda mais insignificante. Ana mordeu os lábios, esforçando-se para não deixar transparecer a dor que lhe rasgava o peito. A sala, que deveria ser um espaço de luto, transformou-se em um leilão disfarçado, onde o que importava não era a memória de sua mãe, mas o que cada um poderia obter dela. "Vocês não vão mesmo se preocupar com a Ana?", perguntou uma voz familiar, a de seu primo, que sempre foi mais gentil. "Ela está passando por um momento difícil." "Ela que se vire", respondeu a tia com um gesto desdenhoso. "A vida dela já é um fardo. Não precisamos carregar mais essa responsabilidade." Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. O que era família? Para aqueles parentes, parecia que a resposta estava sempre ligada a bens materiais, e não ao amor ou ao apoio emocional. Em meio ao velório, enquanto as pessoas se aglomeravam em torno da mesa, Ana percebeu que, ao contrário do que pensava, ela não tinha ninguém ali por ela. Era como se sua mãe tivesse sido a única ponte entre ela e aquele mundo superficial. O tempo passou lentamente e o clima de velório foi se dissolvendo em conversas sobre heranças e disputas que Ana não queria ouvir. As lágrimas secaram, dando lugar a um ressentimento crescente. Como podiam ser tão insensíveis? Sua mãe havia acabado de falecer, e eles estavam mais preocupados em dividir bens do que em consolar a filha enlutada. Após horas que pareceram uma eternidade, o sepultamento aconteceu.
A atmosfera era pesada e as flores brancas se destacavam no solo escuro. Ana ficou parada, observando o caixão sendo descido, cada movimento parecendo um golpe em seu coração. Ela queria gritar, chorar, mas a dor era tão profunda que as palavras pareciam ter desaparecido. Quando finalmente se afastou da sepultura, sentiu-se exaurida, como se o peso de sua perda a estivesse esmagando. Ao voltar para a casa, a realidade a aguardava, implacável. Seus tios estavam lá, discutindo sobre os próximos passos. Ana, com o coração acelerado e a mente confusa, decidiu que não poderia mais suportar aquilo. O que antes era uma casa familiar, agora se tornava um espaço hostil. "Eu quero falar com vocês", disse Ana, com a voz trêmula, mas determinada. Todos os olhares se voltaram para ela, e a tensão no ar era palpável. "Sobre o que, Ana?", perguntou seu tio com um tom que misturava curiosidade e desdém. "Sobre a mamãe, sobre o que vai acontecer agora", ela começou, mas sua voz falhou. Eu não sei o que fazer." "Você sabe que não podemos cuidar de você, Ana", interrompeu uma tia, cortante como uma faca. "Sua condição é complicada e dispendiosa. Não podemos arcar com suas despesas." Ana sentiu o chão sob seus pés se desfazer. A dor da rejeição era aguda, como se uma lâmina a tivesse perfurado. "Mas eu sou sua sobrinha. Eu não sou um peso", gritou, a frustração e a tristeza tomando conta de suas palavras. "Você não entende", disse seu tio com um olhar exausto. "A vida já está difícil para todos nós. Não temos como cuidar de você. É uma situação insustentável." O que Ana não conseguiu expressar era que ela não queria ser tratada como um fardo. Ela queria apoio, compreensão, um lugar onde pudesse chorar a perda de sua mãe sem ser julgada. Com um nó na garganta, ela percebeu que não havia espaço para isso ali. "Se é assim que vocês se sentem, eu posso ir embora", Ana disse, sua voz mal conseguindo se manter firme. O ar estava pesado com suas palavras, e ela sabia que estava se despedindo de algo que nunca realmente teve. "Faça o que achar melhor", respondeu a tia, com um gesto de desdém, voltando-se para sua conversa como se Ana nunca tivesse falado. Ana saiu da casa, os olhos cheios de lágrimas. O mundo lá fora parecia tão vasto e assustador. A solidão a envolvia como um manto pesado, e a dor da rejeição a acompanhava em cada passo. Ela não tinha para onde ir, mas uma coisa era clara: o que quer que viesse a seguir não poderia ser mais doloroso do que o que acabara de experimentar. Ana caminhava pelas ruas da cidade, cada passo um eco de sua solidão. O sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, mas a beleza da cena não a atingia. Ela se sentia invisível, como se pudesse desaparecer naquele momento, e ninguém notaria. O barulho dos carros passando, as pessoas conversando e rindo ao seu redor, tudo isso parecia distante, quase como um mundo paralelo do qual ela não fazia mais parte. O vazio deixado pela perda de sua mãe e a traição de sua família tornavam tudo mais difícil. "Para onde eu vou agora?", Zrenia sem resposta. Cada esquina que passava parecia levar-a a um labirinto sem saída, e seu coração palpitava com a incerteza. A lembrança de suas conversas com a mãe, dos conselhos e do amor incondicional que sempre recebera, inundava sua mente. Mas agora, tudo isso parecia uma miragem, algo que ela nunca mais poderia tocar. Ana parou em frente a uma cafeteria. O aroma do café fresco invadia o ar, e por um breve instante, ela se deixou levar pela ideia de entrar e pedir uma xícara. Mas a lembrança do olhar desaprovador de seus tios a impediu. "Eu sou um fardo", a frase ressoava em sua cabeça. Com um suspiro pesado, ela decidiu seguir em frente, com os olhos fixos no chão, evitando o contato visual com os rostos alheios. Depois de um tempo, suas pernas a levaram a um parque. As árvores balançavam suavemente com a brisa da tarde, e algumas crianças brincavam nas proximidades, rindo e correndo. Ana se sentou em um banco, observando a cena. Um nó se formou em sua garganta. Ela queria ser uma daquelas crianças despreocupada e livre, mas a realidade era que, aos 24 anos, ela se sentia como uma mulher velha, carregando um fardo que não lhe pertencia. O tempo parecia passar lentamente, e enquanto Ana lutava contra suas emoções,
uma figura a surpreendeu. Uma mulher idosa com cabelos brancos e um sorriso caloroso aproximou-se e sentou-se ao seu lado. A mulher tinha um olhar gentil, como se pudesse enxergar a dor que Ana tentava esconder. Você parece estar carregando o peso do mundo, disse a mulher, sua voz suave e reconfortante. Ana a olhou surpresa. Eu estou apenas pensando, respondeu, tentando esconder sua vulnerabilidade. Pensar pode ser bom, mas também pode ser um verdadeiro labirinto. Às vezes precisamos de alguém para nos ajudar a encontrar a saída. A mulher insistiu, observando-a atentamente. Ana sentiu que havia algo especial naquela mulher. Algo que a fazia querer se abrir, mas o medo a impedia. No entanto, em um momento de fraqueza, ela não conseguiu conter as lágrimas que se acumularam em seus olhos. Eu perdi minha mãe e fui expulsa de casa. Ninguém quer saber de mim, confessou, sua voz embargada pela dor. A mulher a olhou com empatia. Sinto muito, querida. A perda é uma das dores mais profundas que podemos sentir. Mas saiba que você não está sozinha. Há pessoas que se importam e que podem compreender sua luta. Ana secou as lágrimas com a manga da blusa, sentindo-se vulnerável, mas ao mesmo tempo aliviada por ter compartilhado sua dor. Eu não sei o que fazer. Estou perdida e não tenho ninguém, disse, sua voz tremendo. Às vezes é preciso dar o primeiro passo, mesmo que isso pareça assustador. Há grupos de apoio para pessoas que enfrentam desafios como o seu. Você pode encontrar pessoas que compartilham experiências semelhantes e que podem oferecer apoio, sugeriu a mulher, com um brilho de esperança nos olhos. Ana hesitou por um momento, pensando na ideia de se juntar a um grupo. Ela sempre foi uma pessoa reservada e tinha dificuldades em abrir-se para os outros. Mas havia algo na voz daquela mulher que a encorajava. Você já esteve em um desses grupos? Zerênia perguntou, ansiosa por mais informações. Sim, querida. Eu frequentei um grupo de apoio quando perdi meu marido. No começo eu não queria ir, mas quando finalmente fui, percebi que aquelas pessoas estavam passando por experiências semelhantes. A dor se tornou um pouco mais leve quando compartilhamos nossas histórias, respondeu a mulher, seu olhar cheio de compreensão. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso, Ana murmurou. Mas mesmo assim, uma pequena chama de esperança começou a acender dentro dela. Você é mais forte do que imagina. A força não é a ausência de dor, mas a capacidade de enfrentar essa dor e ainda assim seguir em frente. Não tenha medo de buscar ajuda. Às vezes, os laços que formamos com estranhos se tornam mais significativos do que aqueles que temos com a família, disse a mulher, como se soubesse exatamente o que Ana precisava ouvir. Ana sentiu um calor se espalhar em seu coração, uma mistura de gratidão e anseio. Você é muito gentil. Eu gostaria de saber seu nome, disse, finalmente se sentindo um pouco mais à vontade. Meu nome é Lúcia. E você, querida? Component Placement, a mulher respondeu, seu sorriso se alargando. Ana, disse, sentindo-se mais conectada a Lúcia à medida que compartilhavam aquele momento. Obrigada por me ouvir, Lúcia. É para isso que estamos aqui, Ana, para nos ouvir e nos apoiar. Se você estiver disposta, eu adoraria acompanhá-la em um grupo de apoio. Pode ser um bom começo, Lúcia sugeriu, seu olhar cheio de incentivo. Ana hesitou, mas a ideia de não estar sozinha, de ter alguém ao seu lado, a fez sentir-se um pouco mais corajosa. Talvez eu devesse tentar, disse, sua voz ainda hesitante, mas cheia de uma nova determinação. Isso é tudo o que precisamos, um passo de cada vez. Vamos juntas, afirmou Lúcia, segurando a mão de Ana como se fosse uma promessa. Ana sorriu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, havia um pequeno vislumbre de esperança. A conversa com Lúcia a fez perceber que, embora seu mundo estivesse desmoronando, havia a possibilidade de reconstruí-lo, uma peça de cada vez. E ao lado de alguém que entendia sua dor, a jornada poderia ser um pouco mais suportável. Naquele parque, com a luz do sol se apagando lentamente, Ana começou a ver uma nova possibilidade surgir. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas a ideia de se abrir para novas experiências, de buscar apoio e compreensão, foi um primeiro passo essencial em sua jornada de autodescoberta. Com Lúcia ao seu lado, Ana sentiu que a vida ainda poderia oferecer momentos de beleza e conexão, mesmo em meio à dor.
E isso, por si só, era um começo. Ana sentou-se em um dos bancos da pequena sala de reuniões do grupo de apoio, cercada por rostos que, a cada encontro, se tornavam mais familiares. A luz suave da tarde entrava pelas janelas, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tempestade de emoções que ela carregava dentro de si. À sua volta, pessoas compartilhavam suas histórias, suas lutas e conquistas. Era um espaço seguro, onde a vulnerabilidade era não apenas aceita, mas celebrada. Com um leve sorriso, ela percebeu que estava começando a se sentir em casa. Eu não sei como agradecer a vocês por me aceitarem aqui. Ana disse, sua voz um pouco trêmula, mas firme. Depois que minha mãe faleceu, eu me senti tão sozinha. A minha família, que eu pensava que estaria ao meu lado, praticamente me abandonou. Mas aqui, entre vocês, eu sinto que posso ser eu mesma. Uma mulher de cabelos grisalhos, que frequentemente trazia consigo um caderno onde anotava tudo, levantou a mão em um gesto de apoio. Era Dona Lúcia, uma das pessoas mais inspiradoras do grupo. Ela tinha um jeito de ouvir que fazia todos se sentirem valorizados. Ana, querida, você não precisa agradecer. Nós todos passamos por isso, e é por isso que estamos aqui. Para nos apoiar e lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos, respondeu Dona Lúcia, abrindo um sorriso gentil. Ana sentiu um calor se espalhar pelo peito. O ambiente estava cheio de empatia, e isso a encorajava a se abrir ainda mais. Nos últimos encontros, ela havia começado a formar laços com os outros membros. Havia Ricardo, um jovem que lutava contra a mesma doença que ela, e Mariana, uma artista que encontrara na pintura uma forma de expressar sua dor. Eles eram como uma família escolhida, e essa ideia ressoava profundamente dentro dela. Eu tenho uma ideia, continuou Ana, agora mais confiante. E se fizéssemos um evento para arrecadar fundos e aumentar a conscientização sobre as doenças crônicas? Poderíamos envolver a comunidade, convidar pessoas para conhecer nossas histórias. Um murmúrio de excitação percorreu a sala. Ricardo foi o primeiro a responder, com os olhos brilhando de entusiasmo. Isso seria incrível. Poderíamos organizar algo no parque, um dia de atividades, música e, claro, uma exposição das nossas histórias. Acredito que muitas pessoas se interessariam em ouvir o que temos a dizer. A ideia começou a ganhar forma e, em poucos minutos, estavam todos discutindo planos, fazendo anotações e compartilhando sugestões. Ana se sentia viva, cheia de propósito. Era como se uma nova chama tivesse sido acesa dentro dela. Uma chama que iluminava o caminho para a autodescoberta e a luta por sua própria vida. Nos dias que se seguiram, Ana se dedicou a planejar o evento. Ela acordava cedo, ansiosa para começar, e passava horas em sua pequena mesa, cercada por papéis e anotações. A ideia de buscar um emprego e retomar seus estudos também começava a ganhar força em sua mente. O grupo havia se tornado uma fonte de inspiração, e agora ela queria mais. Queria construir sua própria vida, se afastar da sombra da dor que a acompanhara por tanto tempo. Um dia, enquanto conversava com Mariana após uma reunião, Ana se abriu sobre seus planos. Estou pensando em voltar a estudar e procurar um emprego. Sinto que preciso fazer algo mais por mim mesma, além de apenas lidar com a minha condição. Quero ter a minha própria vida, sabe? Disse Ana, mordendo o lábio inferior nervosa. Mariana sorriu, encorajadora. Isso é maravilhoso, Ana. Você é capaz de fazer o que quiser. O mundo é seu. E lembre-se, você não está sozinha nessa. O grupo está aqui para te apoiar. Ana sentiu uma onda de gratidão e determinação. Essa sensação de pertencimento era nova e revigorante. Com o apoio de Mariana e dos outros, decidiu que estava pronta para enfrentar o mundo novamente. Na semana seguinte, após uma das reuniões, Ana se sentou em um café próximo, com um laptop à sua frente. Ela havia encontrado alguns sites de empregos e estava prestes a começar a sua busca. O aroma do café fresco e o som suave da música ao fundo a ajudavam a relaxar um pouco. Depois de alguns cliques, ela encontrou uma vaga que parecia perfeita, uma posição em uma livraria local. A ideia de trabalhar com livros a entusiasmava, já que sempre foi uma amante da leitura. Vou me inscrever, disse para si mesma, com um brilho nos olhos. É hora de dar o próximo passo.
Ela se lembrou das conversas que tivera com Dona Lúcia e os conselhos que recebera. A vida não era fácil, mas a verdadeira força estava em enfrentar os desafios de frente. Com um profundo suspiro, Ana começou a preencher o formulário de inscrição, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. No dia seguinte, a ansiedade tomou conta dela enquanto aguardava por uma resposta. O grupo de apoio se tornara uma âncora em sua vida, mas agora ela queria algo a mais. A sensação de que estava se reerguendo, de que poderia construir algo novo, era revigorante. Finalmente, uma notificação chegou. O coração de Ana disparou enquanto abriu o e-mail. O gerente da livraria a convidava para uma entrevista. Um sorriso largo se formou em seu rosto, e ela não pôde evitar um pequeno grito de alegria. Era um sinal de que estava no caminho certo. "Eu consegui!" exclamou Ana, mal acreditando na própria sorte. "Isso é apenas o começo." Nos dias que se seguiram, Ana se preparou para dar entrevista. Ela ensaiou suas respostas, revisou seu currículo e vestiu-se com o cuidado que a ocasião exigia. Na manhã do encontro, sentiu borboletas no estômago, mas também uma nova determinação. Era hora de mostrar ao mundo sua força. A entrevista aconteceu em uma livraria charmosa, repleta de prateleiras altas e o aroma acolhedor de papel e tinta. O gerente, um homem de meia idade com um sorriso gentil, a recebeu com cordialidade. "Então, Ana, o que a trouxe aqui?" perguntou ele enquanto ela se sentava. Ela respirou fundo e começou a compartilhar sua história, a sua luta contra a doença e como o grupo de apoio a ajudou a recuperar seu senso de propósito. Para sua surpresa, o gerente ouvia atentamente, fazendo perguntas e mostrando interesse genuíno. "Eu admiro sua coragem", disse ele após Ana concluir seu relato. "E é exatamente esse espírito que procuramos aqui. Alguém que não apenas ama livros, mas que também entende as lutas que as pessoas enfrentam." Ana sentiu uma onda de esperança. Essa era uma oportunidade não apenas de conseguir um emprego, mas de ser parte de algo maior. Um lugar onde ela poderia ajudar outras pessoas e, ao mesmo tempo, se encontrar. Ao final da entrevista, o gerente a convidou para voltar na próxima semana, caso tudo desse certo. Com o coração acelerado, Ana saiu da livraria, sentindo que estava prestes a iniciar um novo capítulo em sua vida, repleto de desafios, mas também de novas possibilidades. Ela olhou para o céu azul, respirou fundo e sussurrou para si mesma: "Estou pronta." Ana estava em sua nova rotina, adaptando-se à vida que, embora um pouco mais promissora, ainda era repleta de incertezas. O cheiro de livros antigos e o suave tilintar do sino da porta da livraria se tornaram uma espécie de consolo para ela. Era um espaço onde ela podia se perder nas páginas, longe das memórias dolorosas de sua mãe e dos tios cruéis que a abandonaram. O dia estava ensolarado e a livraria, pequena, mas acolhedora, exalava um ambiente tranquilo que contrastava com a tempestade interna que Ana ainda enfrentava. Naquele dia, ela estava organizando algumas prateleiras quando Miguel entrou. Ele era um rapaz de cabelos desgrenhados, com um olhar gentil que parecia perceber a dor de Ana sem que ela precisasse dizer uma palavra. Ele tinha se tornado uma presença constante na vida dela desde que começaram a trabalhar juntos. Miguel era um apaixonado por literatura e suas conversas sobre livros frequentemente a faziam esquecer, mesmo que por um breve momento, a realidade que a cercava. "Oi, Ana, como você está hoje?" ele perguntou enquanto se aproximava com um sorriso genuíno. "Oi, Miguel. Estou bem, apenas organizando essas prateleiras", respondeu Ana, tentando não parecer muito entusiasmada, embora uma leveza a invadisse sempre que ele estava por perto. "Se precisar de ajuda, é só chamar. Eu sou ótimo em organizar livros", ele brincou piscando um olho. "E claro, vou ficar de olho nas suas escolhas literárias. Não posso deixar você colocar um livro de autoajuda na seção de ficção, certo?" Ana soltou uma risada, algo que não fazia há um tempo. "Não se preocupe, estou bem mais crítica agora. Não quero misturar as coisas." A conversa fluiu naturalmente e Ana se sentiu à vontade para compartilhar um pouco mais sobre si mesma. Miguel tinha um jeito que fazia com que ela se sentisse vista. "Sabe, eu nunca pensei que conseguiria um emprego tão rápido. Parece que foi ontem que eu estava perdida, sem saber o que fazer."
disse Ana, olhando para o chão, lembrando-se das dificuldades que enfrentou. É incrível como a vida pode mudar em um piscar de olhos, não é? Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho. E você teve coragem de dar esse passo ao vir aqui. Isso é admirável, Miguel respondeu, seu tom sério. Ele se aproximou mais, como se quisesse fazer Ana sentir que não estava sozinha. E eu estou aqui para ajudar no que você precisar. A forma como ele falava a deixava tocada. Miguel não a via como um fardo, mas como alguém que tinha potencial. As palavras dele eram como um bálsamo para a alma ferida de Ana. Os dias se passaram e a amizade entre Ana e Miguel começou a se aprofundar. Durante os intervalos, eles trocavam histórias, risadas e sonhos. Ana descobriu que Miguel também tinha seus próprios demônios. Ele falava sobre a pressão de atender às expectativas dos pais e o medo de falhar. Às vezes, sinto que estou sendo empurrado para um caminho que não escolhi. Mas aqui, com você e os livros, me sinto livre. Ele comentou numa tarde, enquanto tomavam café. Ana olhou para ele, admirando a vulnerabilidade que ele mostrava. Eu entendo. Acho que todos nós estamos tentando encontrar nosso lugar, não? Mesmo que o mundo ao nosso redor não pareça entender. Exatamente, Miguel respondeu, olhando nos olhos dela. E é por isso que é tão importante ter pessoas que nos apoiem. Você é uma dessas pessoas para mim. Ana sentiu uma onda de calor subir por seu rosto. O sentimento de conexão era forte e ela percebeu que, aos poucos, estava se permitindo abrir seu coração novamente. Mas, no fundo, havia um medo crescente. O medo de que algo poderia dar errado, de que sua condição de saúde poderia interferir em tudo novamente. Naquela noite, Ana estava em casa, sentada à mesa da cozinha, olhando para o céu estrelado pela janela. As lembranças de sua mãe a invadiram de forma avassaladora. A falta que sentia era palpável, como se um buraco negro tivesse se instalado em seu peito. O que ela mais desejava era que sua mãe estivesse ali para lhe oferecer conselhos ou apenas um abraço reconfortante. Por que você me deixou, mãe? Ela murmurou para si mesma, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Eu precisava de você mais do que nunca. Na manhã seguinte, ao chegar à livraria, Miguel notou que Ana estava um pouco diferente. Seu sorriso não era tão radiante como antes, e uma sombra parecia se instalar em seu olhar. Ele abordou-a com delicadeza. Ana, está tudo bem? Você parece um pouco distante. Ana hesitou antes de responder. Só estou pensando em algumas coisas. Sabe, a saudade bate forte às vezes. Miguel se aproximou e colocou a mão suavemente no ombro dela. Se precisar conversar, estou aqui. Não precisa enfrentar isso sozinha. Ela olhou para ele e pela primeira vez sentiu que poderia realmente abrir seu coração. É difícil, Miguel. Às vezes, sinto que estou progredindo, mas outras vezes, tudo parece escorregar entre os meus dedos. E a saudade é como um peso que não consigo carregar. Eu entendo, e é normal sentir isso. A vida é cheia de altos e baixos. O importante é que você não desista de si mesma. Miguel respondeu, sua voz firme e encorajadora. Você é mais forte do que imagina. Ana sorriu, mas a preocupação ainda a consumia. Ela não queria que seus problemas afetassem a nova amizade que estava construindo. E mais ainda, não queria que Miguel a visse como alguém frágil. A luta interna era constante, mas, ao olhar para ele, sentia que havia uma luz no fim do túnel. Os dias se transformaram em semanas, e Ana estava mais integrada do que nunca na livraria. Ela e Miguel se tornaram inseparáveis, sempre trocando ideias sobre os livros que liam e se apoiando mutuamente nas pequenas batalhas do dia a dia. Mas a vida tinha sua maneira de surpreender, e Ana logo se veria em um desafio inesperado. Certa manhã, enquanto organizava uma nova remessa de livros, Ana começou a sentir uma dor aguda no peito. Era uma sensação familiar, mas que ela tinha esperado evitar. Tentou ignorar, mas a pressão aumentou e logo ela se viu ofegante, com as mãos tremendo. Miguel notou imediatamente. Ana, o que está acontecendo? Ele perguntou correndo até ela. É só uma dor. Eu estou bem. Ela tentou disfarçar, mas a verdade era que ela sabia que não estava. Não, você não está. Vamos para o hospital, Miguel disse, sua voz firme, mas com um toque de preocupação que a fez sentir-se vulnerável. Ana hesitou. O medo de ser um fardo novamente a dominava. Miguel,
Eu não quero que você se preocupe comigo. Eu posso... Não, Ana. Você precisa de ajuda. E eu não vou deixar você sozinha nisso. Ele interrompeu, segurando a mão dela com firmeza. Ele a levou para o hospital e, enquanto esperavam nas longas filas, Ana se sentiu pequena e assustada. O que aconteceria agora? E se ela não conseguisse voltar ao trabalho? As dúvidas e inseguranças a cercavam como sombras. Quando foi chamada para ser atendida, Miguel segurou sua mão e a acompanhou. Ele não a deixaria sozinha, e isso a fez sentir-se um pouco mais forte. Mesmo em meio à dor, havia algo reconfortante na presença dele. Vamos superar isso, Ana. Eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Ele sussurrou, olhando nos olhos dela com uma determinação que a fez acreditar que, de alguma forma, ela conseguiria enfrentar mais essa tempestade. E assim, enquanto a médica a examinava, Ana sentiu que, apesar do medo, havia um caminho diante dela. Um caminho que ela não precisaria trilhar sozinha. Afinal, a vida havia lhe mostrado que, às vezes, eram nas crises que se encontravam as maiores forças e os laços mais verdadeiros. Ana estava deitada em sua cama, no pequeno quarto de hospital. O cheiro de desinfetante e o som suave dos monitores a cercavam, criando um ambiente que, de certa forma, parecia reconfortante. As paredes brancas e frias contrastavam com a calorosa lembrança de Dona Lúcia, que a visitara na manhã anterior. Ana havia perdido a conta de quantos dias estivera ali, lutando para se recuperar, mas a presença da idosa tinha trazido uma luz inesperada em meio à escuridão que a envolvia. Dona Lúcia entrou no quarto com um sorriso sereno, como se trouxesse consigo a força que Ana tanto precisava. "Como você está se sentindo, minha querida?" perguntou, puxando uma cadeira e sentando-se perto da cama. "Melhor, eu acho. Os médicos dizem que vou ter alta em breve, mas ainda me sinto tão perdida." Ana respondeu, a voz embargada pela emoção. "Sinto que estou lutando sozinha." "Ah, minha filha, você não está sozinha." Dona Lúcia pegou a mão de Ana entre as suas, o toque gentil e reconfortante. "Todos nós passamos por momentos difíceis. E é nesses momentos que precisamos encontrar nossa força interior. Lembre-se do que já conquistou. Você encontrou um emprego, fez amigos e começou a se reencontrar." Ana olhou para a idosa, sentindo uma onda de gratidão. "Você tem razão. Mas e quanto à minha família? Eles me rejeitaram quando eu mais precisava deles." Família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue, Ana. Família são aqueles que ficam ao seu lado, que te apoiam e te amam pelo que você é. Dona Lúcia inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com sabedoria. "Você tem um novo começo diante de si. O que você quer fazer com isso?" Ana ficou em silêncio, ponderando as palavras da mulher. Era verdade que, mesmo na dor, ela havia encontrado um grupo de apoio que a aceitava, que a fazia se sentir valorizada. "Eu quero fazer algo que importe. Quero ajudar outras pessoas que passam pelo que eu passei. Quero que elas saibam que não estão sozinhas." "Isso é lindo, minha querida. O mundo precisa de mais pessoas como você, dispostas a transformar a dor em esperança." Dona Lúcia sorriu e Ana sentiu seu coração aquecer. "Você já pensou em compartilhar sua história, em ajudar outros a verem que ainda há luz mesmo, em meio à escuridão?" A ideia começou a germinar na mente de Ana. As reuniões do grupo sempre a inspiravam. As histórias de luta e superação eram como uma rede de apoio que a envolvia. "Talvez eu possa fazer isso. Contar minha história e, quem sabe, criar algo maior. Um espaço onde as pessoas possam se encontrar e se apoiar." Isso é um ótimo começo. Apenas lembre-se, cada pequeno passo conta. E você tem tempo, não há pressa. Dona Lúcia levantou-se, preparando-se para sair, mas antes de ir, deixou uma frase que ecoaria na mente de Ana. "A sua força pode se tornar a força de muitos. Nunca subestime o poder da sua voz." Enquanto Dona Lúcia se afastava, Ana se sentiu renovada. As palavras da idosa ressoaram dentro dela, despertando uma chama que há muito estava apagada. Ela não queria apenas sobreviver, queria viver plenamente, quer compartilhar sua jornada e ajudar outros que, assim como ela, se sentiam perdidos e sozinhos. No dia seguinte, já em casa e ainda se recuperando, Ana decidiu retornar ao grupo de apoio. O ambiente estava caloroso e as vozes se misturavam em um coro de histórias e experiências. Ao entrar,
Foi recebida com abraços e sorrisos e logo se sentou ao lado de Miguel, que estava mais animado do que nunca. "Como você se sente?" ele perguntou, olhando nos olhos dela com uma preocupação genuína. "Melhor, obrigada. Estava pensando em como posso ajudar mais pessoas a se sentirem como eu me sinto agora, apoiadas e compreendidas." "Isso é incrível, Ana. Você sempre teve uma luz especial. O que você tem em mente?" Miguel encorajou, aprofundando-se na conversa. "Talvez eu possa organizar encontros para compartilhar histórias e experiências. Algo que permita que as pessoas conversem, se apoiem e se sintam parte de algo maior. Uma comunidade, sabe?" Ana sentiu sua paixão crescer à medida que falava. "Isso parece uma ideia fantástica. Podemos fazer isso juntos. Você não precisa fazer tudo sozinha. Eu estou aqui para ajudar no que for preciso", Miguel ofereceu, e Ana percebeu o quanto sua amizade era valiosa. O encontro prosseguiu, com cada um compartilhando suas experiências, e Ana se sentiu cada vez mais confiante. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo e começou a falar. "Olá a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ana. Eu passei por um momento difícil recentemente, mas estou aqui porque quero compartilhar e ouvir suas histórias. Acredito que todos nós temos algo a ensinar e aprender uns com os outros." As palavras saíram com mais facilidade do que ela esperava, e ao final recebeu aplausos calorosos. Era a primeira vez que se sentia realmente parte de algo. Naquele momento, ela percebeu que não estava apenas contando sua história. Estava criando um espaço para que outros também se sentissem acolhidos e ouvidos. Enquanto o grupo se dispersava, Ana conversou mais com Miguel. "Você realmente acha que isso pode funcionar?" "Com certeza, e você pode contar comigo. Vamos planejar tudo junto. Podemos criar um espaço onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar. E quem sabe, até convidar profissionais para ajudar com palestras." O entusiasmo de Miguel era contagiante, e Ana sentiu que algo estava se formando. Algo que poderia não apenas mudar sua vida, mas a vida de muitos outros. "Obrigada, Miguel. Eu realmente não sei o que faria sem você. Você não precisa me agradecer. Eu só estou aqui para lembrar você do quão forte e incrível você é. E esse é apenas o começo, Ana. A sua jornada está apenas começando." As palavras de Miguel ecoaram em sua mente enquanto ela voltava para casa. A cada passo, Ana sentia que estava mais próxima de redefinir o que significava família e pertencimento. Ela poderia ter perdido seus parentes, mas a vida estava lhe oferecendo a chance de construir uma nova família, com laços verdadeiros, fundamentados na compreensão e no amor. Naquela noite, enquanto olhava pela janela, Ana refletiu sobre tudo o que havia vivido. Se antes a dor a paralisava, agora era um combustível para seu novo propósito. Ela não apenas queria sobreviver, queria prosperar e, mais importante, queria ajudar outros a fazer o mesmo. Determinada, Ana começou a traçar o esboço daquilo que poderia se tornar um projeto de vida. "Vou fazer isso", ela murmurou para si mesma, um sorriso de esperança se formando em seus lábios. Ana acordou naquela manhã com uma sensação de renovação. A luz suave do sol penetrava pelas cortinas da sua pequena janela, iluminando seu quarto com um toque quente e acolhedor. Apesar das dificuldades que ainda enfrentava, a lembrança do apoio que recebera de seus novos amigos e, especialmente, de Miguel, a fazia sentir que havia um caminho a ser trilhado. Após a sua recuperação, a livraria parecia ser um refúgio, um lugar onde ela podia se perder entre as páginas dos livros e, ao mesmo tempo, encontrar um pouco de si mesma. Assim que chegou à livraria, Ana foi recebida por Miguel com um largo sorriso que iluminou seu rosto. Ele estava organizando uma pilha de livros quando a viu entrar. "Olá, você!" ele exclamou, abandonando a tarefa para ir até ela. "Como você se sente hoje?" "Melhor, obrigada", respondeu Ana, sentindo sua energia revigorada. "Estou animada para voltar ao trabalho. Estava pensando em nós organizarmos uma pequena sessão de livros sobre superação e histórias inspiradoras. O que você acha?" Miguel sugeriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Adoro a ideia. Podemos incluir livros que nos ajudem a entender como enfrentar desafios." Ana sorriu, sentindo-se cada vez mais integrada àquele ambiente.
Enquanto conversavam sobre a nova sessão, Ana sentiu que estava finalmente encontrando seu lugar. Os dias se passaram e, a cada semana, ela se sentia mais confiante e realizada. Mas uma manhã, algo inesperado aconteceu. Ao abrir a caixa de correspondências que a livraria mantinha para receber encomendas, Ana encontrou uma carta não endereçada a ela, mas à sua mãe. "Miguel, olha isso!" Ana chamou, segurando a carta com as mãos trêmulas. Ele se aproximou, curioso. "O que você encontrou?" "É uma carta de uma advogada. Parece que é sobre o testamento da minha mãe." Ana disse, com um nó na garganta. "Você vai abrir?" Miguel perguntou, preocupado. Ana hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Com um gesto decidido, ela rasgou o envelope e começou a ler em voz alta. "Prezada Ana, é com pesar que informo sobre o falecimento de sua mãe. Mas é necessário que você saiba que ela deixou um testamento em que você é a única beneficiária. Além disso, há um fundo destinado a apoiar jovens com doenças crônicas, que sua mãe sempre sonhou em estabelecer." As palavras ecoavam em sua mente e uma mistura de emoções a envolveu. "Eu não sabia que ela tinha feito isso", Ana murmurou, sentindo uma onda de sentimentos contraditórios. "Isso é incrível!" Miguel exclamou, seus olhos brilhando com a possibilidade. "Você pode usar esse dinheiro para fazer algo significativo." Ana olhou para ele, ainda processando a informação. "Eu nunca pensei que minha mãe tivesse deixado algo assim. Eu achei que ela não se importava." "Não, Ana, ela se importava muito. E esse fundo pode ser uma maneira de honrar a memória dela, ajudando outros que passam pelo que você passou." Miguel sugeriu, com um sorriso encorajador. Ana sentiu uma centelha de esperança acender dentro dela. A ideia de usar o legado de sua mãe para ajudar outras pessoas a enfrentar suas batalhas era uma proposta que ressoava profundamente em seu coração. Nos dias seguintes, Ana se dedicou a pensar no que poderia fazer com o fundo. Ela começou a esboçar planos, conversando com Miguel e com os membros do grupo de apoio. A ideia de fundar uma ONG que fornecesse suporte a jovens com doenças crônicas começou a tomar forma. "Você já pensou em como vai chamar a sua ONG?" Miguel perguntou um dia, enquanto tomavam café na livraria. Estou pensando em algo que represente força e esperança. Talvez Caminhos de Luz ou Jovens Guerreiros. O que acha?" Ana respondeu, sua mente fervilhando de ideias. "Eu adoro Jovens Guerreiros. É forte e transmite a mensagem de luta e superação." Miguel sorriu empolgado. "Então está decidido." Ana declarou, sentindo-se mais determinada do que nunca. Com o apoio de seus amigos e a motivação que vinha do legado de sua mãe, Ana começou a trabalhar na criação da ONG. Ela organizou reuniões, conversou com especialistas e buscou parcerias. Cada passo que dava a fazia sentir-se mais conectada ao mundo ao seu redor. Certa noite, enquanto trabalhava em um projeto de apresentação para potenciais doadores, Ana recebeu uma mensagem de Dona Lúcia. "Querida Ana, gostaria de te visitar. Tenho algumas ideias que podem te ajudar na sua jornada. Vamos nos encontrar?" Ana sorriu ao ler a mensagem. Dona Lúcia sempre trouxera palavras de sabedoria e conforto. Em pouco tempo, as duas se encontraram em um café aconchegante, onde a atmosfera era repleta de aromas de café fresco e doces caseiros. "Olá, minha jovem!" Dona Lúcia exclamou, envolvendo Ana em um abraço caloroso. "Como você está se sentindo?" "Estou bem, Dona Lúcia. Estou tão animada com a ONG que estou criando." Ana respondeu, seus olhos brilhando. "Isso é maravilhoso", Dona Lúcia disse, sentando-se à mesa. "Você sempre teve essa luz dentro de você." As duas conversaram longamente e Ana compartilhou seus planos. "Acredito que com o que sua mãe deixou, você pode fazer uma diferença incrível." Dona Lúcia comentou com um olhar sábio. "Não se esqueça de que você não está sozinha. Você tem amigos e uma nova família aqui." Ana sentiu um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. Era verdade. Apesar das dificuldades, ela havia encontrado pessoas que a apoiavam e que acreditavam nela. As semanas passaram e o lançamento da ONG se aproximava. Ana estava atarefada, mas nunca se sentiu tão viva. Ela organizou um evento de lançamento na livraria, convidando todos que haviam se tornado parte de sua nova jornada. Miguel estava ao seu lado a cada passo, sempre incentivando e ajudando com ideias e organização.
Finalmente o dia chegou. A livraria estava decorada com balões coloridos e banners que anunciavam a nova ONG. Amigos e membros do grupo de apoio se reuniram, todos ansiosos para celebrar o que Ana havia conquistado. Quando chegou o momento de falar, o coração de Ana disparou, mas ela respirou fundo e se dirigiu ao público. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Este momento é muito especial para mim, não apenas porque estou lançando a Jovens Guerreiros, mas porque estou cercada por pessoas que me apoiaram em momentos difíceis. Ela começou olhando para Miguel, que lhe lançou um sorriso encorajador. Minha mãe deixou um legado que eu pretendo honrar, ajudando jovens como eu, que enfrentam desafios diários. As palavras saíam com sinceridade e Ana sentia que estava finalmente no caminho certo. Quando terminou, as palmas e os sorrisos ao seu redor a fizeram sentir-se amada e aceita. Naquele instante, Ana percebeu que havia encontrado sua verdadeira família. Não importava mais o que seus parentes haviam feito. O que realmente contava eram as pessoas que a apoiavam, que acreditavam em sua força e que a ajudaram a transformar sua dor em um propósito maior. E assim, rodeada de amigos e novos familiares, Ana se sentiu finalmente em casa. Ela havia aprendido que a verdadeira força reside dentro dela e que, mesmo nas dificuldades, sempre há uma luz a ser encontrada.